Abençoe a todos, né? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Escolhi um tema bem conhecido, um texto que muitos conhecem, né? Uma palavra que alguns até sabem decor esse versículo, né? O tema é pedi, buscai, batei. E o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 9 ao 13. Nós vamos falar sobre oração. Pedi, buscai, batei. Lucas, capítulo 11, dos versículos 9 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém, amados? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento e coloco na Tua presença agora a Tua palavra, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração e o entendimento para a Tua palavra. Peço que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com unção, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele também está lá em Mateus, capítulo 7, do 7 ao 11. E ele faz parte, né, daquele discurso bastante conhecido de Jesus, chamado de Sermão da Montanha. E é um texto, amados, em que Jesus aqui, nós podemos resumir, né, o ensino de Jesus em duas palavras, né? Em duas palavras: persistência e perseverança. Aparentemente são sinônimas, mas há uma ligação muito forte entre as duas palavras, né? O que é persistência? Persistência é alguém que não desiste fácil, persistente, né? A pessoa persistente é uma pessoa que não desiste fácil. Persistência envolve esforço. Persistência envolve você estar focado num objetivo, em algo que você precisa, em uma necessidade, né? E persistência envolve também um esforço de buscar o que você precisa, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Então isso é persistência. Pode estar tudo difícil, tudo contrário, aparentemente impossível, mas você persiste em buscar aquilo que você precisa. E a outra palavrinha é perseverança, né? São quase sinônimas, né? Mas perseverança é a qualidade de quem persevera, né? Perseverança é a qualidade de quem tem constância naquilo que quer. Eu sei aonde eu vou chegar, então eu vou perseverar e vou persistir nesse caminho para alcançar aquilo que eu preciso. Então, perseverança é necessário que haja um propósito, né? Você sabe o que você quer, então você persevera naquilo que você precisa, né? Uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra coisa, não há como ser perseverante dessa forma, né? Aliás, Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 3, a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então vejam só, nós precisamos ter a nossa fé provada para que a gente possa desenvolver perseverança. E a nossa fé é provada justamente quando nós passamos pelas dificuldades da vida. Se você abrir comigo lá na carta de Tiago,
no capítulo 1. Eu vou ler aqui os versículos 6 a 8. Ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o versículo 8 que diz: um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Não vai encontrar do Senhor resposta às suas orações. Não há perseverança, não há persistência em alguém que é inconstante. A pessoa inconstante não sabe exatamente o que ela quer. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra coisa. Ela não tem definido um propósito, não tem definido um objetivo. Então ela muitas vezes ora e pede coisas para Deus que não fazem nem sentido. Então vejam só a importância de nós termos no nosso coração definido aquilo que nós precisamos, né? Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sabemos que é um pedido justo diante de Deus, né? O ânimo dobre é exatamente essa pessoa inconstante, né? A pessoa que não tem uma definição daquilo que ela quer, né? Então a gente vê a instrução que Tiago dá nesse texto. É preciso você saber aquilo que você quer, para que você peça e peça bem. No mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, né? Tiago 4, versículo 2. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse tipo de oração, esse pedido egoísta, é perda de tempo fazer diante de Deus, né? Pedir mal, o que é pedir mal, né? É pedir algo para você esbanjar no teu prazer, na tua vontade. Eu vou dar um exemplo bem absurdo aqui, né? Alguém que ora para ganhar na loteria, né? Primeiro, crente não joga em loteria, né? E orar para ganhar na loteria é algo completamente sem sentido, né? É algo que não vai ter resposta de Deus de forma alguma. É o exemplo de pedir algo para Deus que você não precisa, que não é uma prioridade. É exemplo de um pedido egoísta, né? Então, amados, nós precisamos ter um discernimento muito grande, muito sério, quando nós oramos e vamos pedir alguma coisa para Deus. Eu já disse aqui em alguns cultos, né? A oração não é algo jogado para o alto de qualquer jeito. Não são palavras lançadas sem raciocínio, sem saber o que eu estou falando com Deus. A oração deve ser algo trabalhado, algo pensado, algo que realmente eu preciso. A oração deve ser feita com reverência, com zelo, em tempo de qualidade na presença de Deus. A oração íntima deve ser feita naquele momento em que você entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e ali você fala com o Pai. Não é um tempo qualquer, não é um tempo jogado de qualquer forma, não são palavras jogadas ao vento. Nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com a rocha, com o Deus Todo-Poderoso, com aquele que Isaías chama de o único. Quando nós vamos falar com alguma autoridade, a gente não se prepara antes. Quando nós vamos para uma conferência, a gente não se prepara antes. Para uma reunião, né? Agora imagina você ir para a presença de Deus. Você chega de qualquer jeito, sem tempo, com pressa. Então muitas das orações não são respondidas porque elas não chegam da maneira correta na presença de Deus, ou porque elas não têm o propósito correto na presença de Deus. E aí nós não podemos aplicar esse texto que nós tomamos por base hoje. Você pode ler o texto 1000 vezes. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abre. Né? Para quem que vai funcionar isso? Né? Não é para qualquer um, não é para qualquer jeito. Né? Aqui é uma palavra, sim, de compromisso, de promessa de Deus.
Para começo de conversa, né, precisamos entender o sentido. São 3 situações aqui que, se você olhar, elas são apresentadas de uma forma crescente. Crescente. Primeiro você pede, pedir é um nível. Pedir é um nível. Mas aí você precisa realmente do que você está pedindo. Você começa a buscar. O seu pedido já não é mais simplesmente um pedido, é uma busca. Você consegue entender o nível, subindo o nível. Primeiro você pede, agora você busca, você está empenhado em buscar. E aí você vai num nível maior ainda, que é o bater. O bater já vai para o nível da súplica, do clamor. Senhor, eu realmente preciso, eu estou às tuas portas, eu bato, eu preciso, eu insisto. Aqui entra a persistência e a perseverança para que o pedido seja concedido. Esses 3 verbos, eles aparecem no grego no imperativo e significa algo constante, algo que você pede em continuidade. Outro detalhe, porque muitas orações não são respondidas, porque nós pedimos, engavetamos e esquecemos. Pedimos um dia e não perseveramos. Ou seja, então não era tão importante assim. Pedimos hoje, amanhã, e Deus demora para nos conceder por motivos que só Ele sabe, e a gente desiste de pedir, desiste de orar por aquilo. Falhamos na perseverança, falhamos na persistência. Eu me lembro que na escola bíblica, no tempo em que eu frequentei, havia um comentário assim, olha, Deus responde de 3 jeitos, sim, não ou espera. O espera é o mais difícil, né? Quando a gente entende que é um não de Deus, se a gente tem discernimento e se a gente tem respeito à soberania de Deus, a gente se cala. Deus disse não, ponto final. Quando Ele responde sim, significa que a vontade de Deus, ela estava junto, a nossa vontade estava coincidindo com a vontade de Deus, né? Não adianta eu ter uma vontade, mas a vontade de Deus ser outra, a resposta vai ser não. E aí eu tenho que me submeter à soberania de Deus e tentar entender o porquê que Deus respondeu não. Mas há situações em que Deus coloca a gente na espera. E a espera é um treinamento de perseverança, é um treinamento de persistência, é um treinamento de fé. Entende, amados? Não é simplesmente ler um versículo de qualquer forma. O texto aqui é o próprio Jesus quem está dizendo. E uma palavra de Jesus, certamente dita, Ele é fiel para cumpri-la. E Ele diz mais, Ele diz, olha, quem é o pai que vai dar para o filho algo totalmente ruim? Ele dá alguns exemplos aqui, o teu filho pede um pão, você dá para ele uma pedra. Ele pede um peixe, você dá uma cobra. Ele pede um ovo, você dá um escorpião. Lógico, era um exemplo bem absurdo que Jesus coloca. Para dizer exatamente que nós, que somos imperfeitos, e a palavra diz maus, né? Nós temos uma natureza humana caída, difícil de ser controlada. Nós que somos maus, procuramos dar para os nossos filhos o melhor que nós temos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará aquilo que é o bom, que é o melhor, coisas boas, né? Para que a gente se satisfaça e se alegre, se deleite naquilo que Ele nos dá. Tudo isso, amados, é necessário a fé, é necessário a perseverança, é necessário a persistência, é necessário também a compreensão, quando a resposta de Deus é não, quando a vontade de Deus não bate com a nossa vontade. A oração então vai servir para quê? Quando a vontade de Deus não bate com a nossa vontade, ela é não, a oração vai servir para mudar o nosso coração, para que o nosso coração compreenda a vontade de Deus. E aqui a gente entra num ponto bastante delicado, porque muitas vezes acontece de nós orarmos por situações justas, situações realmente importantes, mas as respostas são diferentes. Conversando com um pastor amigo, ele estava dizendo da dificuldade que um membro da igreja dele teve nesse período, né, em que muitas pessoas morreram de Covid.
e o pai desse membro dessa igreja, ele faleceu. E esse membro chegou para o pastor e disse: pastor, eu estava orando, a minha família estava orando, eu tinha certeza que Deus ia curar o meu pai, mas ele morreu. Por quê? A minha oração não era justa? Sim, a tua oração era justa. A minha oração não valeu? Sim, a tua oração valeu. Mas a vontade de Deus, na soberania de Deus e o momento de Deus, declarou que aquele era o momento do seu pai ser recolhido. E o que serve então a oração? A oração, no momento em que nós oramos, a resposta de Deus é um não. Ele faz de outro jeito. Eu pedi para ser curado, não foi curado. Eu pedi para que pudesse estender os anos de vida, mas Deus recolheu. O que a oração faz então? A oração muda o nosso coração, para que a gente possa se submeter à vontade de Deus. E aí entra, por exemplo, muito claro, o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Consolador. E é nesse momento de dor, o próprio Deus providencia para nós o consolo, para que a gente suporte aquela perda, para que a gente possa vencer aquele momento de luto e seguir em frente. Nós podemos ver isso em muitas situações, de pessoas que passaram pela situação de luto, mas que foram consoladas pelo Espírito Santo de Deus. Nós sempre vamos orar pela cura, e muitas vezes a oração nossa é atendida, e Deus cura, e Deus restabelece, porque a nossa oração estava em conformidade com a vontade dEle, Ele queria realmente curar. E a nossa oração, nós não compreendemos o reino espiritual, mas ela tem um valor profundo. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar sempre, colocar diante de Deus as nossas petições. Então, amados, aqui está a importância da gente orar e de a gente compreender, mesmo quando Deus responde de uma maneira diferente, diz não, o nosso coração se submeter à soberania dEle. Mesmo quando passarmos por esses momentos de dores, sabermos que nós temos a presença do Espírito Santo que traz a nós o consolo e o fortalecimento para suportar as perdas da vida. Ninguém vive para sempre, E nem sempre nós vamos saber se a nossa geração vai ser a geração do arrebatamento. Se isso não acontecer, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar a situação da morte. Então, a gente volta aqui para o texto, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós sempre devemos manter essa regra nas nossas orações, a persistência, a perseverança, o colocar diante de Deus a nossa necessidade, o orar com sabedoria ou pedir aquilo que é justo. Tudo isso são princípios que envolvem a oração. E nós temos aqui um detalhe bastante interessante. Esse texto, ele se repete também no Evangelho de Mateus, Se você pegar o texto de Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, há uma pequena diferença nos dois textos, no escrito de Mateus e no escrito de Lucas. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo Mateus capítulo 7, eu perdi agora aqui na minha Bíblia. Mateus capítulo 7, no versículo de número 11 e 12. Aqui Jesus está incitando a orar. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Começa igual. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele continua exatamente igual. Mas ele chega no versículo 11, ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Já no texto de Lucas, a palavra boas coisas está substituída por Espírito Santo.
E aqui então a gente vê, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas, versículo de número 13. Então há uma diferença, né? Enquanto Mateus coloca boas coisas, Lucas ele vai mais fundo. Na sua forma de apresentar esse texto, ele coloca, dará o Espírito Santo. E por que, amados? Boas coisas é a expressão geral, né, de coisas boas. Mas Lucas seleciona aquilo que é o melhor. O melhor de tudo é você pedir a Deus o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo o que precisamos. A diferença aqui está em você ser cheio do Espírito Santo. Há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ter a plenitude, ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo e nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos sabedoria para pedir o correto, para pedir com discernimento. Nós temos conhecimento para pedir as coisas certas e nós temos a compreensão para aceitar a vontade de Deus quando ela é diferente da nossa vontade. Por isso que o texto de Lucas ele é mais completo. E aí ele diz assim, certamente o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então fica aqui uma reflexão, né? Nós temos o Espírito Santo, sim. Se você nasceu de novo, se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo, né? Mas há uma diferença entre ter e ser cheio do Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18. Quando ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. O que eu entendo aqui? Né? Que essa medida do Espírito Santo, ela pode ser aumentada. É isso que nós chamamos de ser cheio, plenitude do Espírito. Eu recebi o Espírito Santo na minha conversão, mas se eu não alimentar a minha comunhão com Deus, eu não vou experimentar da plenitude do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ter os dons que o Espírito Santo confere àqueles que creem. Então isso envolve a nossa busca, a nossa consagração. Por isso que ele diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. O vinho aqui está representando simbolicamente as coisas do mundo, as coisas onde há dissolução, as distrações, as coisas que tomam o nosso tempo e não têm valor algum diante de Deus. As coisas que enchem a nossa cabeça e elas não enchem o nosso coração, não alimentam o nosso espírito. E o que mais o mundo faz hoje é isso. É encher a cabeça das pessoas de distração, de ocupação, para que não sobre tempo de relacionamento com Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo envolve relacionamento com Deus. Envolve tempo de oração, envolve tempo de louvor, de adoração, envolve tempo de estar aqui participando, separando um tempo para Deus. É dessa maneira que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, amados, a próxima vez que você lê esse texto, né, o texto que nós tomamos por base, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Você não vai mais poder dizer, eu fiz isso e não deu certo, porque agora você sabe, você aprendeu a forma certa de pedir, de buscar e de bater, para receber de Deus, a forma certa de buscar a presença de Deus. E a importância de buscar a Deus todos os dias, para que seja cheio do Espírito Santo de Deus. O ministério da nossa igreja, o ministério Intensidade,
Na próxima semana, né, nós vamos dar o aviso no culto de domingo, mas já estou antecipando, né? Na próxima semana vai ser uma semana voltada para a oração. Vai ser uma semana onde nós vamos convocar a igreja para estar orando, né? Você vai determinar um tempo de oração e você vai determinar um tempo de jejum, de consagração a Deus, por este ano que mal começou e já começou tão cheio de problemas. Nós estamos ainda em janeiro, né? Passamos um pouquinho da metade, mas nós já estamos nos defrontando aí com tantos problemas, com tanta luta, com tanta situação que já veio do ano passado. E nós precisamos nos fortalecer no Espírito. Então a proposta do Ministério Intensidade, a proposta da Igreja Manaim, é que nós tenhamos a próxima semana como uma semana de consagração. Cada um vai tirar um tempo específico de oração e vai ser proposto para quem puder fazer jejum na próxima semana. E na sexta-feira, né, que é dia 28, se não me falha a memória, ou 29, sexta-feira, dia 28, nós vamos ter o turno de oração, a entrega dessa semana de consagração, que vai começar no domingo, vai até sexta-feira. Na sexta-feira nós teremos o turno de oração, e todos vão estar convidados a participar aqui, às 8 horas da noite, desse turno de oração. E você vai ver a diferença na sua vida. Se você separar uma semana com propósito firme, com persistência, com perseverança, uma semana para orar, eu vou separar 1 hora de oração, você vai determinar um tempo, e ore na presença de Deus, coloque a tua vida, louvor, adoração, gratidão, ações de graça são muito importantes, agradecer a Deus, e orar e clamar, e separar um momento de jejum, e você vai vir aqui na sexta-feira, e entregar essa semana de oração, de jejum, no turno de oração, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida, amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar os irmãos presentes a se colocarem em pé. Nós vamos orar. Peça o Espírito Santo. Foi isso que o texto disse, né? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você já tem o Espírito Santo, eu creio que sim, amém, peça para ser cheio dele, né? Busque ser cheio dele. Nós vamos orar e depois nós estaremos encerrando a celebração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus de graça, de bondade, de misericórdias, mediante a palavra do Senhor que foi compartilhada, nós queremos exercitar a nossa fé e pedir ao Senhor sabedoria nas nossas orações. Pedir, ó Deus, como a Tua palavra diz, sermos cheios do Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito venha encher o nosso coração com a presença gloriosa. Que nós tenhamos a sabedoria, a graça para nos colocarmos na presença do Senhor, em oração, em consagração, para que os nossos pedidos sejam pedidos feitos com sabedoria na Tua presença. Pai, nós Te louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua santidade. O Senhor nos tornou filhos, por isso nós podemos chamá-lo de Pai, Pai Celestial. Concede o Teu Espírito Santo àqueles que nessa noite estão pedindo, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, que porventura ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, e ainda não experimentaram da gloriosa presença do Espírito Santo. Pai, que o Senhor conceda o Espírito Santo. E a nós que já recebemos pela fé o Espírito Santo que habita em nós, que possamos crescer e experimentar da plenitude do Espírito. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.